eu quero trazer uma palavra para você. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 9 e 10, que eu vou basear a minha palavra nesse texto. Êxodo, capítulo 19, versículo 17, mil perdões, e 9 e 10. Vamos lá. Eu vi aqui o 9, já estava trocando aqui. Êxodo 17, 9 e 10 diz assim: Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do monte. Eu vou trazer uma palavra para vocês aqui hoje sobre autoridade espiritual. Uma coisa muito séria. Eu queria a sua atenção. Não vou demorar muito, só o tempo suficiente. Algumas considerações aqui iniciais da minha palavra. A autoridade espiritual é o poder que Deus reveste uma pessoa para agir em alguma área do seu reino. Segundo lugar, aqui nas minhas considerações iniciais, a autoridade espiritual é um ato da soberania de Deus. Ninguém escolhe ser autoridade espiritual, é Deus que escolhe a autoridade espiritual. Se você pegar o Antigo Testamento, Deus escolheu os patriarcas, escolhia os profetas e etc. No Novo Testamento, Efésios capítulo 4, versículo 11, tem os 5 ministérios, que são as autoridades máximas do reino de Deus. Pastor, apóstolo, evangelista, são as autoridades. O ministério profético, não dom de profecia, certo? E o ministério da área, o mestre, o ensinador. Então, aqui estão os 5 ministérios que representam a autoridade máxima no reino de Deus. Uma outra coisa importante é que Deus não escolhe ninguém para ser autoridade espiritual que não reconheça a sua autoridade. Deus não escolhe ninguém. E um outro dado importante aqui na minha consideração inicial é que a maioria quase que absoluta na Bíblia de autoridades espirituais estiveram submissas a alguma autoridade. A maioria quase que absoluta na Bíblia, de autoridade espiritual, estiveram submissas a alguma autoridade. Um exemplo fácil, você entende? Abraão, submisso a seu pai. Está lá no final do capítulo 11. Isaac, a Abraão. Jacó, a Isaac e Labão, seu sogro. José, a Jacó e a Faraó. Moisés, a seu sogro. Aí você vem embora. Josué, a Moisés. Aí você vem, posso citar vários da Bíblia. Vários. Samuel, a Eli. Saul, a Samuel. Davi, a Saul. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você vê que autoridades espirituais estiveram submissas a alguma autoridade. Isso é importante. Agora, preste atenção ao que eu vou te falar aqui. Por favor. E outro, peraí, quase que eu esqueço, não posso deixar em branco. O maior exemplo é Cristo. Aqui na terra, quem libera o ministério de Jesus é João Batista. Mateus capítulo 3, depois que ele é batizado, é que ele começa o seu ministério. E depois, no capítulo 21 de Mateus, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, do versículo 23 a 25, os principais líderes religiosos perguntaram a Jesus: com que autoridade você faz isso? Ou quem te deu autoridade? Olha a resposta de Jesus. Então vocês vão me responder: o batismo de João era dos homens ou de Deus? Está até agora esperando a resposta. Isso é para mostrar que Jesus estava submisso a uma autoridade aqui na terra,
Quem libera o ministério de Cristo é João Batista. E Jesus também estava submisso à autoridade espiritual do Pai. João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus estava submisso à autoridade do Pai. Agora, presta atenção aqui. Vamos aprender como é que a gente se submete à autoridade espiritual. Baseado aqui em Josué, no texto que eu li, como é que se submete a uma autoridade espiritual? Como é que você sabe que alguém está submisso a uma autoridade espiritual? A primeira vez que Josué é mencionado na Bíblia, ele está obedecendo a Moisés. Então, a primeira característica, a primeira marca que você sabe que alguém se submete a uma autoridade espiritual é a obediência, que é o mais importante princípio da Bíblia. Então, ninguém se submete a uma autoridade espiritual se não estiver disposto a obedecê-la. Segundo lugar, uma segunda marca, uma segunda característica de quem submete a uma autoridade espiritual, diz o texto, a palavra do Senhor é muito interessante isso aqui, em Êxodo 24:13, Josué, servidor de Moisés. O apelido de Josué era servidor de Moisés. Ele servia a autoridade espiritual. Meu irmão, a gente fala de um tema da Bíblia e a gente muitas vezes não tem noção da grandeza e da profundidade e da importância do assunto. Então, Josué servia. Uma outra característica de quem submete a autoridade espiritual é que quem submete a autoridade espiritual quer estar sempre perto da autoridade espiritual. Josué sempre estava perto de Moisés. Quem é que sobe com Moisés ao monte? Josué. E uma outra característica de quem submete à autoridade espiritual é que quem se submete à autoridade espiritual não participa de rebelião contra a autoridade espiritual. Deixa eu dizer uma coisinha para você. A mensagem não é para você dar glória, não. É só para você aprender. Mas aprender uma coisa muito importante da Bíblia. Eu quero que você preste bastante atenção aqui nisso que eu vou falar aqui, que é muito importante para você. Uma outra questão para considerar. Por que muitos não querem se submeter a uma autoridade espiritual? Por quê? Porque tem gente que não quer submeter à autoridade espiritual de um pastor. Por quê? Primeiro, ou porque tiveram algum problema com a autoridade na sua história. Autoridade de pai, autoridade de mãe, ou até mesmo a autoridade de um pastor na sua história. Uma autoridade que cometeu abuso de autoridade. Então, há uma rejeição em se submeter, porque tem um histórico com alguma marca negativa na história da sua vida, e aí essa pessoa pensa que tudo que é autoridade é igual a essa autoridade que te causou mal na história da sua vida. Então há uma dificuldade de querer se submeter a uma autoridade espiritual. Segundo lugar, o individualismo. Tem pessoas isoladas. Sabe? Elas são isoladas. Elas não têm a facilidade de relacionamento com ninguém. Então, por ser isolada, também não se submete à autoridade de ninguém. Uma outra característica, porque pessoas têm dificuldade de se submeter à autoridade espiritual. Espírito de independência. O espírito de independência não cria interdependência. Não vou fazer isso aí não. Ele fala aqui dentro. Pode falar aí, pastor está falando aqui dentro, eu não vou fazer não. O líder de um departamento está tratando de uma coisa da visão da igreja, o cara aqui dentro está dizendo, não faz isso não. A autoridade espiritual fala uma coisa, ele faz outra. É chamado de espírito de independência. Ele não se submete. Não aceita. E outra coisa, um espírito de rebelião.
implantado na terra por Satanás, que foi o primeiro rebelde. Se insurge contra a autoridade espiritual. Agora, deixa eu dizer aqui para você uma coisa muito importante. O resultado de quem não quer se submeter à autoridade espiritual. Na Bíblia, meu filho, tudo tem um resultado, ou positivo ou negativo. As minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas ações, vai ter um resultado na minha vida, positivo ou negativo. Pode anotar isso, meu filho, que ninguém escapa desse negócio. Então, qual é o resultado de quem não quer se submeter a uma autoridade espiritual? Vou dar alguns aqui. Primeiro, perde o seu lugar e não é confiado lugar nenhum mais para ele. Lúcifer se rebelou contra a autoridade de Deus, não teve mais lugar para ele. Não tem mais lugar. Perde privilégios. Datã, Coré e Abirão, que se rebelaram contra a autoridade de Moisés, que representava Deus, eles perderam o privilégio, porque eles eram príncipes do povo. Estavam numa posição elevadíssima diante da congregação de Israel. Então vai perder privilégio, como eles perderam. Perde a bênção que a autoridade espiritual proporciona, meu amado. Há uma bênção quando você se submete à autoridade espiritual. É só você olhar a vida de Josué e olhar a vida de quem se submete a uma autoridade espiritual. Tá? Quarto lugar, se prepare para a derrota. Você não quer? Então se prepare para a derrota. Quinto, se prepare para a destruição. Datã, Coré e Abirão foram destruídos, aniquilados. Isso aqui é sério demais, gente. Isso aqui é sério, igreja. Eu estou trazendo aqui a palavra, e desculpa a força da expressão. Quando alguém não quer se submeter à autoridade espiritual, vira diabo. O que é diabo? Divisor, adversário, opositor. Cuidado para você não seguir diabo, com cara de gente. Muito cuidado, meu filho. Porque esse negócio aqui, eu não tenho 49 anos, mas já passei de 40 como pastor. Não tem esse tempo todo, mas tem algum. E já vi coisa que Deus não duvida porque ele sabe. Tá aqui, ó, o pastor Tuninho, que é um pastor de muito tempo. Paulo, o que nós já vimos na história de gente que se rebela, que não se submete. Mas por que está acontecendo isso na minha vida? Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu dou oferta, queridão. Quando você quebra um princípio da palavra, meu filho, você vai ter resultado. Quando você quebra um princípio que a palavra de Deus estabelece, te prepara, meu filho. Desculpa a expressão, a giripoca vai comer no teu lombo. Essa que é uma verdade, gente, absoluta. Que eu tenho que dizer para você. Não tem saída esse negócio. Agora escute isso aqui, por favor. Resultado na vida de quem se submete à autoridade espiritual. Tem resultado. Tanto resultado negativo para quem se rebela à autoridade espiritual, quem não quer se submeter, como também tem resultado positivo para quem se submete à autoridade espiritual. Tem resultado positivo, pastor? Claro que tem. Escute o que eu vou dizer para você poder ter certeza, e é profético para a vida de vocês, o que eu vou falar aqui. Você está debaixo da autoridade de um pastor, você tem um pastor, não é aqui vocês não, mas estou desconfiado que tem crente que é avião, vive voando. Um dia está num lugar, outro dia está no outro. Quem é seu pastor, meu filho? Não sei, não tenho. Filhinho, por que você acha que a Bíblia faz analogia de ovelha, pastor e lobo? É de graça? É porque Deus não tinha o que falar? Aí diz, não, compare isso aí. O que Deus está querendo ensinar? Primeiro que ovelha precisa de pastor, porque ovelha sem pastor ela se perde facilmente. Segundo lugar,
essa analogia de ovelha, pastor e lobo, que o lobo, comparado a Satanás, ele tem o faro e a percepção quando uma ovelha não está debaixo da autoridade de um pastor. Lobo só ataca ovelha que está longe do rebanho de um pastor. Esse princípio, ovelha, pastor e lobo, é um princípio espiritual, meu irmão. O diabo sabe se você está debaixo de uma autoridade espiritual ou não. O diabo sabe. Ele percebe. Essa ovelha tem pastor. Então, se essa ovelha tem pastor, o negócio é diferenciado. Então, escute o que eu vou dizer para você. Quem se submete à autoridade espiritual? Profético. Experiências profundas com Deus. A Bíblia me fala em Êxodo capítulo 24, versículo 13 e 14, que Josué subiu ao monte com Moisés. No versículo 17, o povo que estava embaixo viu a glória do Senhor no monte, mas Josué estava lá. Você não vai ver a glória de Deus longe, você vai participar da glória de Deus, porque você está debaixo de uma autoridade espiritual. É profético para a sua vida, meu irmão. 2, profético. Se você quiser receber, diga: eu recebo. Quando eu acabar, eu recebo, é para mim, eu tomo posse. Se você se submete a uma autoridade espiritual, se prepare para grandes conquistas e grandes vitórias. Quando Moisés estava com a sua mão levantada, Êxodo capítulo 17, quando Moisés estava com a sua mão levantada, Moisés com a mão levantada, Josué prevalecia. E diz o texto que Josué derrotou os amalequitas a fio de espada. Por quê? Porque estava debaixo de uma autoridade espiritual. Pode se preparar, meu irmão. Você tem autoridade espiritual na sua vida? Te prepara que tem vitória para você, tem conquista para você, tem portas abertas para você. Você está debaixo de autoridade espiritual? Se prepare para receber algo especial da parte de Deus. Em Deuteronômio 34, versículo 9, na primeira parte, diz que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Depois que Moisés colocou a mão sobre ele, instruiu o povo quem é que ia sucedê-lo. Tem alguma coisa especial para a tua vida. Tem algo de Deus para você. Porque você se submete a uma autoridade espiritual. É só para quem crê, viu? Quem não crê, pode continuar quieto. É profético. Quando você se submete à autoridade espiritual, você será reconhecido. Diz o mesmo texto de Deuteronômio 34, 9, a parte B do texto, diz que o povo reconheceu a Josué. O povo reconheceu: esse cara vai substituir Moisés. Esse cara será autoridade espiritual sobre nós. Você será reconhecido. Pode anotar. Outra, preste atenção a isso aqui. Se você se submete a uma autoridade espiritual, você recebe algum nível de autoridade. E tem 3 hipóteses. Primeiro, você recebeu um nível de autoridade igual à autoridade de quem você se submeteu. Segunda hipótese, você recebeu um nível de autoridade espiritual maior do que a quem você submeteu. Terceira hipótese, você recebeu um nível de autoridade espiritual menor do que a quem você submeteu. Josué teve um nível de autoridade menor do que de Moisés, porque Deuteronômio 34, 10 diz que não houve profeta como Moisés, que o Senhor falara cara a cara, mas ele teve um nível de autoridade. Então, meu irmão, quando você se submete a uma autoridade espiritual, pode ter certeza, você vai ter algum nível de autoridade espiritual que Deus vai lhe dar. Quem recebe isso aqui, meu filho? Agora, meu querido, deixa eu fazer aqui as considerações importantes que eu quero fazer aqui com vocês. Considerações aqui importantes.
para eu encerrar aqui a minha palavra, porque não é muito o que eu falar que vai resolver o problema. E eu queria que você aguçasse teu ouvido para você prestar atenção no que eu vou te falar. Eu vou falar aqui uma coisa e vou te explicar. Deus perdoa pecados contra a sua santidade, mas não vi Deus perdoar pecados contra a sua autoridade. Vou repetir. Deus perdoa pecados contra a sua santidade, a santidade dele. Mas pecado contra a sua autoridade não vi na Bíblia. O que é pecado contra a santidade de Deus? Todo pecado tem consequência. Mas Deus perdoa. Quando você se prostitui, Deus perdoa, vai ter consequência. É pecado contra a santidade de Deus. Mas Deus perdoa. Agora, pecado contra a autoridade de Deus, quando Lúcifer se rebelou, não teve negócio. Tem algum demôniozinho aí que quer voltar? Tem algum capeta arrependido? Botou todo mundo para fora. Datã, Coré e Abirão, não teve negócio. A terra engoliu os caras. Então, Deus perdoa pecados contra a sua santidade, mas contra a sua autoridade não. E esse negócio é muito perigoso. É claro que eu tenho que perdoar qualquer pessoa, eu não sou Deus. Isso é óbvio. Agora, eu tenho um princípio comigo, e digo aqui para a igreja. No ministério que eu sou pastor, se algum pastor se rebelar, e amanhã ele se arrepender, eu libero o perdão, mas ele não volta para o meu ministério. Agora, as ovelhas que saíram, eu aceito de volta, porque a ovelha é guiada. Então, se algum pastor no meu ministério se rebelar, ok, se rebelou. Amanhã, pastor, eu estou arrependido. Eu sou obrigado a perdoar, eu não sou Deus. Agora, eu não sou obrigado a aceitá-lo. Segue seu caminho, brother. Porque aqui você não volta. Porque essa questão de autoridade é uma questão seríssima demais. Pode ter certeza do que eu estou te falando com você. Rebelião contra a autoridade espiritual produz desastre. Lúcifer, Datã, Coré e Abirão, não tenha dúvida, tem desastre. Preste atenção, meu irmão. Isso aqui é muito importante o que eu vou te falar. O erro de uma autoridade espiritual não lhe dá o direito de se rebelar contra ela. Só quem deu a autoridade tem o poder de agir. Então, agora eu vou te explicar isso aqui, que isso aqui é importante. O erro de uma autoridade espiritual não lhe dá o direito de você se rebelar contra ela. Porque quem deu a autoridade é que pode agir. Eu te provo na Bíblia e te explico. Esse pastor aqui cometeu um erro. Eu não estou dizendo que você tem que ficar em igreja de pastor errado. Cai fora. Sai de lá. Mas você não tem autoridade para se rebelar. Você quer ver a prova? Saul perseguiu Davi por quase 10 anos implacavelmente. Tentou matá-lo diretamente 6 vezes. 1 Samuel, capítulo 24 e capítulo 26. Quando Saul está na mão de Davi, depois dele estar sendo perseguido implacavelmente, os homens de Davi até profetizaram: eis aí o dia que o Senhor coloca na tua mão o teu inimigo. Teve até profecia, meu irmão. Se fosse no tempo de hoje, o irmão até rodava. Mas Davi vai dar uma palavra 2 vezes. Quem é que toca no ungido do Senhor? Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? E olha que Saul, endemoniado, injusto, perverso, cruel, perseguindo injustamente. Davi está dando uma palavra interessante. Ungido do Senhor é problema de quem ungiu, não meu. Ungido do Senhor não é problema meu. Se ele está errando, se ele está pecando, é Deus que vai acertar. Eu não tenho autoridade de me sublevar, porque uma autoridade espiritual está errada. Eu não sou obrigado a ficar debaixo dessa autoridade. Mas você não tem direito de se rebelar contra ela. Anote o que eu estou te falando.
Isso aqui é muito importante. Agora, desculpa a minha palavra forte, mas eu tenho que falar porque está na Bíblia. Só estúpido repreende a autoridade espiritual. Só estúpido repreende a autoridade espiritual. Você lembra de Jesus, Mateus 16, versículo 23 e 24. Jesus está falando que ele ia morrer, que ele ia pagar o preço. Aí vem Pedrão. Não, repreendendo Jesus. Não, isso não vai te acontecer. Nós não vamos deixar isso acontecer. Isso por quê, para Pedrão? Para trás de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de diabo. Então, meu filho, não vem repreender pastor não, viu, queridinho? Não vem repreender a autoridade espiritual não, que não dá certo. Eu digo lá na igreja que eu sou pastor. Me tira o cinto, me leva o sapato, leva tudo. No somebody love. Na boa. Sem problema. Na hora que vem me peitar, acabou. Tá encerrado. Não tem mamãe me chora. Me leva, me toma, o coração fica amolecido, na boa. Então, não seja estúpido de querer repreender uma autoridade espiritual, que você não tem autoridade para isso. Uma outra coisa, a desobediência à autoridade espiritual é passiva de punição. Que é, pastor? É. A desobediência à autoridade espiritual é passiva de punição. Adão e Eva, na inocência, Deus estabelece uma regra para eles reconhecerem a autoridade. Não toque aí, não participe da árvore da ciência do bem e do mal. O dia que você comer dela, você morre. Uma regra no paraíso. Desobedeceu a Deus? Fora do paraíso. Como diz Romanos 5,19, por uma desobediência, muitos foram feitos pecadores. Por um ato de obediência, muitos serão feitos justos. Olha o resultado da desobediência. É passivo de punição. Salomão, como diz o outro, botou uma pegadinha para Simei. O cara que apedrejou o pai dele, Davi, quando ele estava fugindo de Absalão. Agora, Salomão é rei. 1 Reis, capítulo 2. E aí, Salomão chama o cara e diz assim: você não saia de Jerusalém, porque o dia que você sai de Jerusalém, você morre. Aí Simei diz assim: boa é essa palavra. Alguns do seu rebanho ultrapassaram o limite de Jerusalém e ele foi lá. Aí avisaram a Salomão: Simei saiu dos termos de Jerusalém. Chama ele aqui. É interessante a Bíblia, não é, irmãos? A Bíblia tem uma coisa, Moisés, o profeta que falava cara a cara com Deus, Deus disse, fala rocha, ele fere a rocha. Você não vai entrar na terra prometida. Deuteronômio 3:26, Moisés insiste com Deus e vai dizer assim para ele, eu não quero mais falar com você sobre esse negócio. Você não vai entrar. Agora escuta essa aqui, irmão. Vou até beber um pouco d'água. Não vai embora não, fica aí. A autoridade espiritual tem poder de remover pessoas de suas funções. A autoridade espiritual tem o poder de remover pessoas de sua função. Vou voltar para Salomão, 1 Reis 2. Abiatar era o sacerdote-chefe. Mas resolveu apoiar Adonias, que é o cara que queria o trono. Aí Salomão diz assim para ele, você é um homem digno de morte. Mas como você acompanhou meu pai na sua trajetória, cai fora. Você não é mais sacerdote-chefe. Trocou Abiatar por Zadok. O comandante do exército era Joabe.
derramou sangue inocente, acabou. Não vai mais comandar o exército, agora é Banaias que comanda o exército. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão amado, crente em Jesus. O pastor da igreja, que é a autoridade máxima de uma igreja, a autoridade espiritual máxima, ele tem poder de remover você. Você dirige que departamento? Dirigia. Não dirige mais. Você está aqui para servir ou para ser servido? Ai, que a chupeta está fazendo beicinho? Porque perdeu algum lugar? Você está aqui para servir a Deus ou para ter lugar? É a autoridade espiritual que decide isso, meu irmão. Ele tem poder de remover pessoas de lugares. E muitas vezes não é porque você está trabalhando mal, é porque chegou seu tempo, porque chegou outro, porque vai remover você para uma outra função. Mas isso está no poder da autoridade espiritual. Agora escute isso, meu querido. Até o diabo reconhece a autoridade espiritual. Em Atos 19, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Maravilhas, milagres. Demônios eram expulsos. Aí os filhos do sacerdote viram Paulo expulsar demônio, foi expulsar uma cambada de demônio de um cara. Aí, esconjuro, sai dele em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o capeta-chefe diz assim, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? Tomaram uma coça. Até o diabo reconhece a autoridade espiritual e você é crente, membro de uma igreja e não sabe o que é autoridade espiritual? Não reconhece a autoridade de um pastor? Como é que pode? Eu digo na igreja que eu sou pastor. Por isso que eu posso falar aqui. Porque falar na igreja dos outros é facinho, né? Mas eu digo, eu estou aqui com 2 membros da minha igreja. Um aqui é chefe dos obreiros de toda a minha igreja, está aqui comigo. E o outro é meu genro. Eu digo na igreja que eu sou pastor. Queridinho, amadinhos, cheirosinhos e cheirosinhas do Senhor. Se um dia você não estiver gostando da minha cara como pastor, não precisa ficar de cara feia, rosnando igual a pitbull. Olhando para mim com cara feia. Você é livre. Você não quer reconhecer minha autoridade espiritual? Vai para uma outra igreja. Que você reconheça a autoridade espiritual. Mas deixa eu te dar aqui uma notícia só para você e a torcida do Flamengo. Se você pensa que você vai para outro lugar porque a outra autoridade espiritual é melhor do que a sua, você vai descobrir que a autoridade espiritual não é Deus nem anjo. É um ser humano que tem defeitos e limitações, só que está revestido de uma autoridade que Deus dá. Você não vai encontrar pastor perfeito aqui nessa terra. Porque o pastor perfeito é o sumo pastor chamado Jesus Cristo. Você encontra aqui na terra homens que são exemplo, mas não perfeito. Eu tenho defeitos, eu tenho limitações, mas estou revestido de uma autoridade e tenho que me esforçar para ser exemplo do rebanho. Mas não posso ser, eu não gosto. Esse pastor fala muito alto, aquele fala muito baixo. Aquele prega devagar, o outro prega rápido. Irmão, você não vai. E outra, sabe o que eu acho engraçado? Não é aqui em Campo Grande, não, é outro lugar. O que eu acho interessante é o seguinte: as pessoas querem exigir do pastor aquilo que elas não são. As pessoas querem uma coisa do pastor que eles não têm. A pessoa que está atrás de uma igreja perfeita, eu vou te dar um conselho aqui. Pastor, essa igreja tem um defeito assim, a outra tem um defeito não sei o quê, aquele pastor é assim, aquele culto é assim, e papapá, meu Deus, eu não encontro, não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando é que a igreja passou a ter defeito? Eu te respondo. Quando essa cambada de pecador como eu chegamos nela. Porque se eu não tivesse na igreja, nem você, a igreja era perfeita. Agora, quem não está... Eu fui de uma igreja, o pastor era assim, aí fui para outro, o pastor era assado. Você aqui não vai encontrar a igreja. Pastor, eu quero uma igreja perfeita. Quer? Então eu vou orar pela sua vida. E a minha oração, eu tenho uma pergunta antes. É com dor ou sem dor?
Não estou entendendo, pastor. Eu vou te explicar. Você só tem um lugar para a perfeição. É você ir para o céu. Então, se você não está satisfeito com a igreja, porque aqui tem um defeito, o pastor é assim e o pastor é não sei o quê, então eu faço uma oração para você. Sem dor. Acaba o culto, um Scaniavabis passa por cima de você. Direto para o céu. Com dor. Você sai do culto, um fusquinha te pega. 15 dias no CTI, tem que consertar a vida, tem que reconciliar com o irmão. Depois Jesus te leva. Você não tem igreja perfeita na terra, nem pastor perfeito, rapaz. Eu vou te dizer uma coisa, convive comigo 30 dias e você vai descobrir duas coisas. Se você conviver comigo perto de mim, 30 dias. Número 1, que eu tenho defeitos que você não tem. Número 2, eu tenho virtudes que você não tem. Só isso que você vai descobrir. Fica comigo 30 dias e você vai dizer, puxa, essa área aí, o pastor tem mais defeito que eu. Mas você vai descobrir outra coisa. Nessa área o pastor tem mais virtude do que eu. Você vai descobrir isso, irmão. Para de ficar pulando para lá e para cá. Você não é macaco para ficar pulando de galho em galho. Para de ficar pulando para lá e para cá. Ame a sua igreja. Vista a camisa da sua igreja. Obedeça a seu pastor. Reconheça a autoridade dele. Contribua para o bem-estar, para a paz e para a comunhão da igreja de Cristo. Fica dentro da igreja e futrica, e fofoca, e grupo. Eu não sei, eu acho que lá no céu deve ter lugar para departamento. Você veio de onde? Assembleia de Vitória em Cristo? Terceira rua. Você veio de onde? Batista Monte Oreb. Mas qual era o teu setor? Louvor? Para lá. Quem toma conta de criança? Para cá. Quem toma conta de adolescente? Para o outro lado. Quem toca, meu irmão! A gente tem que aprender a conviver aqui na terra, que a gente vai morar no céu a eternidade! A maior autoridade que Deus constituiu na terra, estou falando de autoridade espiritual, sobre a sua vida, é o pastor. Não é o diretor do departamento que você está submisso. A maior autoridade que Deus constituiu, a maior autoridade espiritual que Deus constituiu na terra é o pastor. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Quando o Senhor enviou as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, não falou com o diretor de departamento, não falou com o vice-pastor, ao anjo da igreja. Falou com o pastor. O pastor é uma autoridade. Não, eu obedeço o meu líder. Conversa fiada é essa? O teu líder tem que representar o pastor. Que eu obedeço o meu líder. Meu departamentozinho é minha igrejinha. Coitado do pastor, cuja igreja tem gente mandando em setores que o pastor não pode interferir. Coitado do pastor. Não, ali eu não posso tocar ali, porque se tocar vai sair a metade. É ruim. Então sai. Sai. Eu me lembro quando eu assumi a igreja, meu pastor foi pastor 50 anos da igreja. Aí eu assumi. Eu assumi. E tinha uma pessoa que era dona de um departamento da igreja. Parece até que tinha comprado. Aí era dono de um departamento da igreja. E a notícia correu que eu ia fazer uma reunião e mexer com donos de departamento. Mas esse era o dono mais poderoso. Estava há 20 anos dono do departamento. Aí uma pessoa que representava aquele grupo, eu acabei um culto da palavra lá, meu culto de terça-feira, aí virou para mim e disse assim, pastor, posso dar uma palavra com o senhor? Falei, pô, não, minha irmã, pode? Não é ameaça, não é desobediência? Falei, sim, pode falar. Mas se o senhor tirar fulana desse departamento, todas nós vamos entregar o cargo. Falei, eu amo isso. Porque se tem uma coisa que Deus me ensinou,
e que eu não negocio a autoridade que ele me deu. Aí eu virei e disse assim: minha querida irmã, deixa eu lhe falar para a irmã e a irmã diga para as outras. Eu vou trocar. E quem sair nunca mais é nada aqui dentro dessa igreja. Aproveita, passa na secretaria e leva a carta, porque aqui acabou. E eu quero ver quem é contra no dia da reunião que eu marcar, que é sexta-feira que vem. Aí estava o departamento todo lá. E a dona do departamento também. E aí eu cheguei. Irmãos, eu sou o novo pastor aqui. Mudou a direção, muda a pessoa, normal. Cada um tem um tipo de administração. Normalíssimo. Eu quero agradecer a irmã fulana por esses anos, pelo desempenho, pelo trabalho, pelo serviço que fez para Deus. Mas agora eu quero colocar uma outra pessoa e vai ser a irmã Beltrana. Tem alguma coisa aqui? Alguém para falar alguma coisa aqui? Ficaram igualzinho vocês. Ah, povo de Deus! Agora preste atenção a isso que eu vou dizer. Eu já estou terminando. É importante frisar que a submissão à autoridade espiritual está no limite da palavra. Não é você estar submisso a uma autoridade para ela fazer de você o que quer. Não é isso não. Não é para você, não é uma obediência cega ao manipulador, explorador das ovelhas que não são dele, é de Cristo. Não estou falando de obediência cega não, que uma autoridade espiritual que amassa meu pastor faz o que quer com as ovelhas. Não. Negativo. A autoridade espiritual de um pastor está no limite da palavra. Ele é mordomo. As ovelhas não são dele. Ele não é dono de ovelha. Rapaz, o que eu já vi pastor amaldiçoar a ovelha, Paulo. Eu cheguei numa igreja para pregar. Aí veio uma irmã de uma outra igreja falar comigo e disse que estava apavorada, tinha que falar comigo. Eu não gosto de atender ninguém antes de pregar, mas aquilo que o Espírito Santo fala, atende. Eu, antes de pregar, eu falei: ô Jesus, chama a irmã. Aí veio a irmã com o marido da mulher, estava assim, ó, tremendo. Falei: o que é que houve, minha irmã? Ai, pastor, eu não sei nem como é que eu começo a falar. Fala, minha filha, fala, minha. Eu não briguei, eu não maltratei, eu não falo mal. Eu cheguei para o meu pastor e disse: pastor, terminou meu tempo aqui, eu vou para uma outra igreja, longe daqui, não vou ficar mais aqui, amo o Senhor. Pastor, ele me amaldiçoou. Eu não sabia que tinha macumba gospel. Rapaz, como é que um pastor pode amaldiçoar uma ovelha, rapaz? Que loucura é essa? Falei: minha irmã, a palavra dele não tem autoridade, porque ele extrapolou o limite da autoridade dele. E quando uma autoridade espiritual ultrapassa o limite da autoridade que deu, não tem validade. A senhora está livre. Não tem maldição contra a senhora. Irmão, se eu não posso amaldiçoar, não posso. Também não me pede para abençoar rebelde. Não me pede para abençoar quem perturba as ovelhas de Cristo. Eu não amaldiçoo, mas abençoar não. Não pede para abençoar não, porque eu não vou abençoar. Não sou hipócrita. A Bíblia não manda eu abençoar quem é perturbador. Como é que eu vou abençoar? Uma vez um cara lá na minha igreja perturbou e tal, e vou sair não sei o quê. Pastor, você me abençoa? Meu filho, sai rápido da minha frente. Porque a minha vontade é outra. Mas como eu não posso fazer o que eu estou com vontade, porque eu tenho que me controlar, essa daí tu não vai levar nunca. Sai, segue seu caminho. Eu termino a minha palavra dizendo uma coisa para você. Quem se submete à autoridade espiritual aqui na terra, não tem problema de submeter a autoridade maior que é Deus. Por isso que Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele diz para o povo: decide aí a quem vocês querem seguir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Se você não se submete à autoridade que vê, vai querer dizer para mim que você submete à autoridade que você não vê? Então, quando você se submete à autoridade espiritual aqui na terra, você não tem problema de levar você e a tua casa a submeter à maior autoridade que é Deus. Eu termino aqui dizendo uma coisa para vocês aqui, igreja amada do Senhor. Ame seu pastor. Honre seu pastor. Ele não é candidato a Deus. Ele não é candidato a perfeito. Mas se você está aqui, se você é membro daqui, é porque você reconhece essa autoridade espiritual. Se submeta, obedeça. Não participe de grupos que querem dividir a igreja, perturbar a igreja, criar confronto com a autoridade espiritual. Eu estou dando um conselho para você. Você decide o que você quer da sua vida. Mas olha, nos meus mais de 40 anos, um pouco de pastor, eu não vi gente que arrumou confusão em igreja, que tentou tirar tapete de pastor, que tentou sublevar a autoridade de um pastor. Eu não vi essa gente se dar bem. Eu também não vi gente se dar bem que arruma confusão num setor que o pastor determinou que aquela pessoa vai dirigir. E aí você não gosta daquela pessoa. E aí começa a arrumar futrica e confronto. Meu irmão, a coisa é tão séria que a Bíblia está recheada de texto que quando você trabalha para ímpio, você tem que servir a ele como se estivesse servindo o próprio Deus. Está na Bíblia, filho. Imagina na igreja que você está trabalhando num setor cuja autoridade maior delegou autoridade para alguém. Você não gosta daquela pessoa naquele departamento? Não arruma briga não, sai. Sai, pede licença, numa boa, sem confusão. Valeu, obrigado. Eu vou trabalhar em outro. Sabe por quê, gente? Eu não conheço, nunca vi briga. Não sei, pode ser que aqui já tenha essa briga aqui. É uma boa briga essa, que eu vou falar para terminar. Mas eu nunca vi ninguém na igreja brigar para visitar um irmão que está afastado. Não, eu é que tenho que ir. Não, você já foi, agora sou eu. Eu nunca vi ninguém brigar para visitar um irmão que está doente. Não. Você já, eu tenho que ir, não. É a terceira vez que estou na minha frente. Eu tenho que ir nessa visita. Nunca vi ninguém brigar. Nunca vi ninguém brigar para evangelizar. Nunca vi ninguém brigar para discipular. Nunca vi ninguém brigar para ajudar uma pessoa que está com problema. Eu nunca vi ninguém brigar para ajudar uma pessoa que financeiramente, membro da igreja, que todo mundo conhece, para ajudar. Eu nunca vi briga. Não, você já ajudou outro, agora eu que ajudo esse aí. Nunca vi briga. Se tem essa briga aqui, me diz, porque é boa. Vamos mandar fotografar e fazer um filme. Mas eu nunca vi ninguém brigar para fazer essas coisas. Agora, meu irmão, para aparecer sangue do cordeiro, tem que arrumar melancia e jaca para pendurar no pescoço de alguns. Para poder aparecer, tem que aparecer. Meu querido, faça para Deus. Faça o seu melhor. Ame seu pastor, ame a sua igreja. Deus tem bênçãos para você. Deus vos abençoe.